simplesmente ouvir e depois agir. Isso aconteceu mais ou menos em agosto do ano 28 depois de Cristo. Faz algum tempo. Jesus estava no ministério na região norte, indo para um monte chamado Hermon. O Monte Hermon nada mais é do que o Monte da Consagração. É um monte especial. Nesse mesmo monte, para vocês saberem, no cume dele tem gelo. E uma coisa boa, é ele que alimenta o Mar da Galileia. É ele que forma, na realidade, o Mar da Galileia. E por conseguinte, ele também forma o rio que tem lá em Jerusalém. E que por final dele, esse rio, depois de descer, vai parar no Mar Morto, que é o mar mais salgado que tem na terra. Mateus 17, de 1 a 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, com quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto em terra, e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus, e tocando-os, disse: Levantai-vos, e não temais. E, erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Mateus 16, 28, diz assim: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A princípio do que a gente está começando a ler, eu dei o título: Simplesmente ouvir e depois agir. Por que simplesmente ouvir? Porque esse é um problema que nós temos quando a gente se coloca numa situação que é diferente daquela que a gente está acostumado. A gente quer falar, a gente quer agir, a gente quer se mexer. E muitas vezes o ato de se mexer pode resultar na nossa perda. Por exemplo, tem uma cobra olhando para você. O que você faz? Segundo uma piadinha, 2 na rede, a mãe e o filho. O filho fala para a mãe: Mãe, vem vindo uma cobra. Lá longe, ela vem vindo. Filho, o que você vai fazer? Ai, mãe, eu vou ser picado. Na realidade, às vezes, você não quer tomar atitude nenhuma. Para alguns animais, como eles fogem quando eles estão em situação de perigo? Eles se fingem de morto. Outros não. Nesse texto que nós estamos lendo, Jesus separou 3 discípulos 6 dias depois. O que foi que aconteceu? Jesus perguntou: Quem dizem que sou eu? E os discípulos falaram: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou: Não fala para ninguém isso, tá bom? Guarda para vocês. Mas olha, eu vou precisar sofrer. Eu vou passar por situações difíceis. O que Pedro falou? Não, Jesus, de jeito nenhum isso vai acontecer contigo. O que foi que Jesus falou para ele? Sai de mim, Satanás. Sai de mim, enganador. Você nunca quer fazer as coisas certas. E Pedro foi colocado fora, porque as palavras dele militavam contra o reino. Só que Jesus completou: Dos que estão aqui, tem alguns que não vão morrer sem que vejam o reino. Jesus é considerado o primeiro homem no mundo que ressuscitou. Aí cabe uma pergunta: como Moisés e como Elias estavam então com eles? Moisés, segundo a Bíblia, morreu. Abateu-se o vigor e o próprio Deus foi encarregado de sepultar Moisés. E sepultou tão bem que ninguém achou o sepulcro dele, até os dias de hoje. E no livro de Judas fala
que houve até uma disputa depois sobre o corpo. O próprio Satanás também queria. Já Elias não. Elias subiu direto para o céu, numa carruagem de fogo. Mas como eles apareceram para falar com Jesus? Primeiro, o que Jesus tinha dito, alguns dos que estão aqui vão ver o reino de Deus, o Senhor vindo na glória. O que é glória? É alguma coisa que excede o comportamento natural. Jesus subiu no monte. O que ele foi fazer no monte? Primeira coisa, Jesus foi lá para orar e convidou 3 pessoas: Pedro, João e Tiago. Quando subiu lá em cima, ele começou a orar. Os discípulos estavam do lado vendo. Só que uma coisa sobrenatural aconteceu. O rosto dele começou a resplandecer. O que é isso? Significa que ele se transfigurou. O rosto dele foi transformado. Ele já estava com um rosto diferente. E as vestes? Ficaram brancas. Ah, um detalhe. Segundo Lucas, diz que ficou como um raio que cai. Vocês já olharam para o raio? A cor dele? Daquela cor. O livro de Marcos fala que nenhum alvejante conseguia dar o tom da cor que Jesus conseguiu chegar no pano que ele estava vestido. Mas essa história de transfiguração é uma coisa normal ou foi uma reencarnação? Opa! Agora a gente pegou. Será? Porque na verdade os espíritas se baseiam nesse texto muito para falar sobre reencarnação. Que aqui houve uma reencarnação. Moisés reencarnou e o nosso amigo Elias reencarnou. Só que um detalhe. Se Elias reencarnou, e o próprio Jesus disse que Elias veio no lugar de João Batista, por que não veio João Batista ao invés de Elias? Isso ninguém se preocupa. Na realidade, veio o próprio Elias. Ah, mas espera um pouquinho. O texto diz uma coisa que é muito interessante. Eles vieram e não conversavam com os discípulos. Eles conversavam direto com Jesus, como se os discípulos ali não estivessem. O que foi que aconteceu na verdade? O que aconteceu? Se Jesus diz que ele é a primícia dos que morreram, Jesus é o primeiro a ressuscitar e depois dele não tem outro. E ainda conta nos livros de Mateus, fala principalmente, que no dia que Jesus morreu, vários sepulcros romperam-se e foram vistos muitos ressuscitados andando pela cidade. Mas o primeiro e único foi Jesus. Então, como é que Elias e como é que Moisés estão aqui? Primeiramente, o que eles viram foi a glória de Deus. A glória de Deus, o excelso Deus eterno, a presença do Todo-Poderoso. Elias estava no céu, no termo céu. E o nosso amigo Moisés também no termo céu. Ah, mas isso não vai ter verdade. Então deixa eu explicar uma coisa. No livro de Apocalipse fala que muitas almas estão debaixo do trono de Deus. E elas estão o tempo todo clamando para voltar. Para voltar. E Deus fala, não, ainda tem mais um tempo. Quando chegar o tempo, nós vamos voltar. Porque outros mártires vão ainda vir. Outros mártires vão ainda chegar. Então, espera um pouquinho. Então, no céu, tem pessoas esperando e aguardando a volta do Senhor, quando todos voltaremos e haverá a ressurreição. Então, quem está aqui? O próprio Elias e o próprio Moisés, falando pessoalmente com Jesus. De Jesus é Deus. Estava no próprio céu. O que os discípulos viram nada mais foi do que a glória dos céus, como ele tinha prometido 6 dias antes. Alguns de vocês que estão aqui não morrerão antes de ver a glória do Senhor vinda. E o grande Senhor, o que é que João escreveu no Apocalipse? Como são seus olhos? Como chama de fogo, seu cabelo branco como a neve, e os seus pés reluzem, e sua roupa resplandece. O próprio Jesus viu no livro de Apocalipse essa verdade. Antes de morrer, Jesus tinha que cumprir as palavras dele, e elas se cumpriram, a glória de Deus veio. Lucas fala com mais atenção. Por que eles vieram? Moisés representava a lei, e Elias, o profeta, o que tinha profetizado a vinda. Só que Lucas fala, eles vieram para falar para Jesus sobre a morte dele em Jerusalém e a ressurreição.
para mostrar que as palavras da Escritura, do que estava escrito na Bíblia, ia se concretizar. Poxa, mas foi isso que aconteceu? É aquilo que está escrito. Mas espera um pouquinho, e essa história de reluzir? Isso não existe. Em Deuteronômio fala que quando Moisés desceu do Monte Horebe, o seu rosto brilhava. Brilhava de tal forma que ele foi obrigado a colocar um véu sobre o rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. De tanto que chamava a atenção o brilho que ele tinha. Esse brilho era o que Jesus mostrou. O Deus Todo-Poderoso, a glória dele, a vestimenta do Senhor, e eles viram. Eles viram o próprio Senhor falando com tudo que lhe pertence. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Abraão não morreu, Abraão vive no Senhor. Todos nós que aceitamos Jesus não morremos, nós vivemos em Deus, independente do dia. Porque se o Senhor voltar antes, nem a morte nos separa. Dela nós passamos. Porque a própria Bíblia diz, a morte foi tragada e Jesus levou a morte e deu vitória. Mas esse texto, espera um pouquinho, eu não estou entendendo. Simplesmente ouvir. Por quê? O texto diz que eles estavam orando. Só que o sono pesado também estava pegando os 3 homens. E eles acordaram rapidamente e viram aquela coisa maravilhosa. E quando viram, eles tinham que falar alguma coisa. Sabe por quê? Porque a gente não consegue ficar quieto. A gente tem que falar, eu estou aqui. Quando é para você contemplar o que Deus está mostrando. O que Deus está te mostrando é algo sobrenatural. O que aconteceu? Pedro, como sempre, tinha que falar. É bom estarmos aqui. Só que no livro de Mateus ele usa o singular. No livro de Marcos e no livro de Lucas usa-se o plural. É bom estarmos aqui. Assim nós faremos 3 tendas para que fique Jesus, reconhecendo a autoridade suprema de Jesus, Moisés, que era uma autoridade suprema para um judeu, e Elias, que era uma super autoridade para o povo judaico. Para mim, para você, gentil, não diz nada. Mas para um judeu, é o alicerce de toda a história. Esses 2. E Jesus foi incluído pelo judeu como parte. Vamos fazer uma tenda para a gente ficar aqui. Só que nesse instante, olha o que aconteceu. Uma nuvem luminosa cobriu eles. E dessa nuvem luminosa, aconteceu uma coisa. Uma voz veio dela dizendo, este é o meu filho amado em quem me agrado, ou em quem me comprazo. A ele ouvi. Jesus tinha falado o quê, gente? Foi para orar. Não estou pedindo para vocês falarem. Vocês vieram aqui para presenciar a glória de Deus. Mas não, eu tenho que falar. E o próprio Senhor falou, ouvi. A ele ouvi. Nesse exato minuto, aí o pânico e o medo pegou os 3. Os 3 caíram de rosto em terra. Eles não tinham mais o que fazer. De noite, lá não tinha luz. Vamos entender uma coisa. Eles estavam num lugar que não tinha luz. Então toda essa luminosidade era a presença do Senhor e o céu se tornando presente. Para eles verem. Mortais vendo o imortal. Vendo a glória e vendo uma mudança. Vendo uma transformação, vendo se cumprir as Escrituras, vendo se cumprir a palavra de Deus. Quando eles ficaram com o rosto em terra, Jesus tocou e falou, por favor, levante-se, não temais. Temor é algo que está muito ligado também a respeito. Deus falou, ele é o meu filho amado. Foi a mesma frase que Deus falou quando Jesus foi batizado, junto com João Batista. Onde ele lhe disse, este é o meu filho amado. Aí as pessoas de coração ruim falam, não, foi um trovão que falou. Foi um barulho de trovão, entendendo que é uma voz falando. Só que as pessoas ouviram nitidamente a própria manifestação de Deus. Dizendo, este é o meu filho, a ele ouvi.